Começando mais um Pode Vencer, hoje nós vamos falar de investimento. Meu nome é Leandro Ferreira, eu sou gestor empresarial e comigo, Valdir Sabino. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Valdir. Gente, eu tô emocionado, porque nós estamos aqui hoje para entrevistar um dos maiores especialistas em investimentos do Brasil, presente em 4 estados brasileiros. Bira Ferreira, boa tarde, Bira! Valdir, você tá me elogiando demais, cara. Vou ficar me sentindo lisonjeado assim. Boa tarde, vencedor. Pessoal, tudo bom? Como o Valdir falou, meu nome é Bira, né? Eu sou eu sou parente do Leandro, né? Porque descobri que é Ferreira também, né? Então, Bira Ferreira, Leandro Ferreira. Primo. Os primos distantes, meu pai é do Goiás, né? Vai que, aí, né? Vai que tá perdido. E agradeço o convite de vocês, é muito feliz minha presença nesse podcast. E espero que a gente possa trocar uma boa conversa e rir muito, né? Porque eu acho que isso que é o mais legal. Sim, estamos aqui para vencer, Bira. Sempre. Bira, antes da gente começar, a gente queria te dar uma lembrancinha, te agradecer pela a sua presença aqui conosco. Caraca, mano. É simples, mas é de coração. De coração, meu irmão. Vocês são demais, Valdir. Obrigado, valeu, Leandro. Vocês já estão me começando deixando sem graça? Sacanagem, a gente, minha mãe tem que abrir na hora pra poder valorizar. Sim, eu espero que tu curta, cara. Um vinhozão, macho. Top, bom demais. Uma sacola bonita. Eu já sei o que eu vou tomar hoje, então. Vocês estão. Isso aí é pra curtir, cara. Bira, pra gente começar, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como que você iniciou aí nesse meio do investimento? Tá, vamos lá. É engraçado, porque eu acho que quando eu olho pra trás, eu percebo que a vida toda ia acabar nesse mercado. Meu pai e minha mãe são de banco. Meu pai teve 38 anos de Bradesco, minha mãe mais 25 anos em bancos, em geral, né? Bradesco, Santander, teve uma passagem também pela Caixa. Ao longo da vida a gente sempre foi transferido, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar. Eu nasci no Maranhão, vim para Goiânia, depois Salvador, depois Estados Unidos, depois Rondônia, depois fomos para o Rio, do Rio para Juiz de Fora, em Minas, e depois de Juiz de Fora a gente foi. Meu pai saiu do banco e a gente veio todo mundo para Goiânia de volta. E uma coisa que a gente percebeu desde o início, como eu falei, eu olho para trás, cara, meu pai sempre me preparou para isso. Então, quando eu tinha 14 anos, ele me deu um simulador de ações e falou assim, vai brincar. Quando eu tinha 18 anos, ele colocou para eu organizar toda a parte financeira dele. Com 8 anos, né, mais cedo ainda, ele fazia um acompanhamento dos gerentes da agência. E eu que preenchia a planilha de Excel, ou seja, eu uso Excel desde que eu tenho 8, 10 anos de idade. E quando eu fui morar no Rio, lá com 20 anos, lá em 2010, eu morei na esquina da Ágora Corretora, que também era do Bradesco. E aí um dia eu fui fazer um curso de mercado financeiro, e eu lembro como se fosse ontem o dia que eu entrei no hall do elevador, né? Passei na catraca, aqueles prédios bonitos. 15 anos atrás isso, eu entro, eu abro o elevador, eu olho pro lado, olho pro outro e falo assim, caralho, eu preciso trabalhar aqui. Eu fui fisgado em segundos, né? Aí eu entrei, fiz o tour pela corretora, vi que eu estou trabalhando, mês de operações, o pessoal ligando. Eu falei, gente, eu preciso ser igual esses dois aqui, faz todo meu tipo. Aí eu fui pro treinamento, no treinamento eu perguntei onde era o RH, passei no RH, perguntei o e-mail, mandei meu currículo, uma semana depois no processo seletivo, um mês depois eu estava contratado. Então, foi assim, passei, bati, falei assim, tem que trabalhar aqui. E de lá para cá eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu trabalhei como estagiário, comecei como estagiário, depois eu virei gerente comercial, depois comercial e educacional, viajava o Brasil dando palestra pela Ágora, já dei palestra no Brasil todo. Era terça num lugar, quarta em outro, quinta em outro, sexta eu voltava para casa. Era assim, toda semana. Eu virei diamante em todos os clubes de voo, eu mandava nas linhas aéreas todas. Aí de lá pra cá, foi querendo aquela vontade de empreender, né? Alguns amigos me convidaram para montar nosso primeiro escritório. E foi justo quando meu pai saiu do banco, né? Meu pai saiu do Bradesco, depois de 30 e lá vai quantos anos, e virou e falou assim, tô voltando pro Goiás. Eu falei, vou voltar posso abrir o escritório em Goiânia. E aqueles mesmos temas que a gente tá falando, né? Espetinho, cerveja gelada, pamonha, pit dog. Como é que eu não vou gostar de pamonha? Também bom demais. Não tem como. Eu falei, vou abrir Goiás. E eu vi que não tinha escritório da Ágora ainda aqui em Goiânia. Eu falei assim, cara, pai, vou com o senhor, vamos abrir lá. Montamos nosso primeiro escritório em Goiânia, com uma filial do Rio já. Ia ser uma escritório no Rio, meus sócios e amigos continuaram no Rio, eu continuei aqui em Goiânia. E foram 3, 4 anos trabalhando muito. Nossa, imagina um cara que acabou de chegar do Rio de Janeiro, não conhece ninguém em Goiânia falando sobre dinheiro. Que goiano confiava em mim?
Nenhum. Isso foi em que ano? 2017. Então você chegava aqui e era muito difícil. E aí? E aí a gente pensou, cara, eu preciso conhecer gente. Aí eu tive a brilhante ideia de virar pro meu irmão e pro meu pai e falar assim, vamos abrir um bar? Aí todo mundo falou, por quê? Eu falei, porque vocês ganham dinheiro, eu conheço pessoas e bebo de graça. Deu tudo certo. A gente abriu um bar no mesmo prédio, o nosso escritório era lá no Metropolitan, era no 24º andar, a gente abriu um bar chamado Birras e Tapas. Que era birras porque era 2 biras, era eu e meu pai. Entendeu? Então a gente conseguiu pensar um nome legal. Criativo. Cara, e foi ali que tudo começou a acontecer. Porque o goiano faz negócio com o que ele gosta. Então você tava ali no bar, começava a conversar, eu tomava uma cerveja, falava mal da vida. Aí quando você vai ver o assunto de investimentos cai, aí você fala, não, tem que estar aqui em cima, vamos lá conhecer. Abre conta. Então o meu principal funil de vendas era o bar. Isso surgiu como uma luva na desculpa para assim, amor, tem que trabalhar, então eu ia pro bar. Então funcionava perfeitamente bem para mim. E aí com o bar a gente começou a conhecer mais pessoas, comecei a abrir mais contas e né, aí eu tive meu primeiro problema em sociedade, que foi objetivo, né? Como a gente tinha uns sócios de Goiânia e sócios do Rio, tinham objetivos diferentes. Eu queria abrir mais filiais, eu queria crescer mais negócio. E os sócios do Rio estavam meio que, tipo, calmos nos objetivos dele. E aí chegou no momento que a gente achou melhor separar. Eu era dono do escritório aqui, eu vendi a minha parte para eles. E eu me vinculei a um escritório aqui de Goiânia. E eu trabalhei nesse escritório durante 1 ano e meio. Aí eu já não era mais dono, eu era assessor, era funcionário. E foi a melhor época da minha vida, onde eu mais ganhei dinheiro, digamos assim, e onde eu mais aprendi sobre ser assessor. Porque se teve uma coisa que eu percebi na primeira empreitada, é que quando você faz muita coisa, você não consegue fazer nada direito, né? Então eu era assessor de investimento, eu era gestor de escritório, eu era líder de pessoas, eu era administrativo, financeiro, eu fazia tudo. E eu percebi, cara, o mais importante que era investimentos eu deixava de mão. E nesse outro escritório que eu fui só assessor, cara, eu cresci muito, captei muitos clientes muito rápido, né? Tive um resultado financeiro muito positivo e fiquei super satisfeito onde eu estava chegando. Com 1 ano e meio, eu falei assim, pô, eu preciso de mais do que isso. Foi quando um outro escritório me ofereceu para abrir uma representação deles aqui em Goiânia, que é a InvestSmart, né? InvestSmart hoje é o maior escritório do Brasil, eles têm, total, vai dar umas 105, 110 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Num modelo mais ou menos parecido com o de franquia. E eu tenho 4 unidades, né? Eu tenho aqui, no Mato Grosso, eu tenho Palmas, no Tocantins, e a gente abriu agora Londrina, e estão querendo que eu abra Campo Grande. Só que eu não consigo me multiplicar em mais pessoas. Então, eu estou vendo ainda para terminar de consolidar as coisas para a gente depois dar espaço no Mato Grosso do Sul. E tem 4 anos que isso aconteceu. A gente começou com 100 milhões sob custódia, a gente está com 1.400 agora. Tenho 45 assessores juntos com a gente nessa empreitada. E é só começo, como dizem, né? Então a gente está indo super bem, eu só tenho a agradecer. Amém. É muita coisa, né? Sim. É quase uma biografia de vida. Eu vi aquele videozinho de apresentação lá, achei bem bacana lá, eles mostrando ali a Invest, os números. Inclusive eu vi uma entrevista de um dos rapazes lá da Invest a respeito da meta para esse ano, né, de vocês aí, que a é gente, bem ousada, né? Esse ano o grupo todo já está com 27 bi sob custódia, a gente quer chegar a 30. Como um todo, né? Aqui no nosso grupo a gente quer chegar a 2. A gente está com 1.4 e o nosso objetivo é 2 bi esse ano. Certo. Bira, a respeito da InvestSmart, você me falou que o objetivo de vocês é fazer negócio. Isso. Quem é o público-alvo de vocês hoje? Cara, a gente é muito amplo em quantidade de negócio, né? Uma coisa que a gente começou desde o início foi perceber que o cara que precisa fazer investimentos, ele não precisa só de investimentos, né? Então o nosso core business sempre foi atender o cliente como um todo. A XP hoje é o nosso principal parceiro de negócio, porque é um grande nome, é a melhor plataforma de produtos e serviços do mercado brasileiro, com a maior portfólio de produtos disparados dentro do mercado financeiro. Então hoje a gente utiliza a XP principalmente como uma solução super inteligente para o nosso cliente investir. Só que o cara que ele investe, ele não precisa só investir. Ele precisa trocar de carro, ele precisa ter plano de saúde, ele precisa financiar um imóvel. Então, ele precisa se proteger do governo, ele precisa mandar dinheiro para o exterior. Então, tem diversas coisas que o nosso cliente precisava, além do investimento. E isso já se tornou 50% do nosso negócio. Então, 50% da nossa receita vem da XP, 50% da receita vem de fora da XP. Por quê? Porque a gente percebeu desde cedo que é por aí que a gente tinha que seguir. Então, quando eu falo que eu gosto de fazer negócio, por exemplo, eu estava no Mato Grosso agora. Eu voltei de lá com uma área de mais ou menos uns 10 mil metros quadrados para tentar fazer um BTS,
né, que é construir uma estrutura em cima para você poder alugar para um grande grupo, né, um Mercado Livre, quando você constrói um galpão e aluga para ele, ou uma Drogazil, pode ser um BTS, né, você pega um terreno, constrói uma farmácia e aluga para eles. Então, vou ter de ir lá com uma proposta de BTS, vou ter de ir lá com soluções de travas de boi para um cliente que é agropecuarista lá, vou ter com uma solução de crédito para um grande incorporador, para levantar um crédito para poder financiar a obra de 2 prédios, né, 2 torres de 20 andares. Então, hoje, o meu negócio não é só saber qual é a ação, qual é o CDB, qual é o fundo que o meu cliente quer comprar. É saber o que é que o meu cliente precisa. Ele precisa organizar uma holding para proteger toda a sua parte de sucessão. Ele precisa de um seguro de vida para se proteger e pagar menos imposto no planejamento sucessório. Então, o nosso trabalho hoje realmente é conversar. Porque quando você conversa com o cliente, você percebe as necessidades dele e eu fico brincando, né? Se eu não tenho uma solução, eu tenho um amigo com certeza que sabe. Eu fico brincando, né? Se alguém precisar de cobrança, eu já sei para que eu vou indicar. Né? Já ligo pro Valdir, mas Valdir, tem um cliente aqui para você. E diferente da população americana, que já é um costume, talvez até uma cultura na prática dos investimentos, o brasileiro ele ainda é bem recluso a isso, ele tem medo. Quais conselhos você daria para uma pessoa que está começando, ela está querendo iniciar um plano de investimento? Tá, vou te dar 2 informações super legais sobre isso que você falou. Primeiro, por que os Estados Unidos estão tão à frente da gente? Eu acho que tem vários motivos, mas eu consigo enumerar alguns. Primeiro, liberdade de capital. Né? Então, lá o mercado ele é muito mais dinâmico. E quando você tem dinâmico, tem muitas coisas acontecendo. Né? Hoje, eu vi um vídeo super legal, onde os caras estão perguntando, o que você acha que vai ser agora com o Trump ou com Biden? Ele fala assim, cara, os Estados Unidos ele roda em cima do dólar. O Brasil, você espera quem vai ser o presidente para saber qual política você vai seguir. O americano faz negócio. Né? E eu trouxe muito isso pra gente, né? A gente fica esperando muitas vezes a coisa acontecer. No mercado financeiro, os Estados Unidos eles não são maiores que a gente, eles são muito maiores que a gente. Se você pensar que hoje 4% da bolsa tem CPFs, 4% da população tem CPF na bolsa, o americano é tipo 80% da população, 90% da população. Então é muita coisa. Agora você me perguntou quais são as dicas que eu dou, né? Primeiramente, conteúdo não falta. Você mais vai ter conteúdo no YouTube e bons conteúdos, tá? Eu acho que você tem que ter um discernimento de saber o que é correto, o que é não correto, mas tem muita coisa legal de muitos autores muito bons. Então, o básico você consegue fazer muito bem feito. O que a gente tem que entender e analisar é que a gente é um país, infelizmente, treinado para dar errado. Eu vou dar um dado para você que é triste. Hoje, tem 7 vezes mais investidores em bets no Brasil do que investidores na bolsa. Então tem 28 milhões de pessoas fazendo aposta online e 4 milhões de CPFs cadastrados na B3. Então a gente é um país muito fraco culturalmente sobre guardar dinheiro, sobre fazer investimento. Te dá uma informação. Aquela rede açaí de atacarejo, de mercado, né? Então se fala açaí ou se fala açaí, né? Até hoje não descobri qual que é o modelo correto. Eles fizeram um estudo que eles abriram mais lojas, né? E eles estavam assim, a gente abriu muita loja esse ano e a gente não está faturando tanto quanto a gente esperava. O que está acontecendo? Eles fizeram uma pesquisa em 2.000 famílias. Dessas 2.000 famílias, elas perceberam que o brasileiro, se ele gastava R$500 em comida, ele começou a gastar R$450 em comida e R$50 em bet. Então a bet é um concorrente do supermercado no Brasil. Entendeu? Então acho que antes da gente pensar por que o brasileiro investe melhor, eu tenho que dar mais cultura e mais conhecimento sobre a própria vida para ele começar a ter essa pirâmide de Maslow, né, bem atendida. Tipo, eu consigo comer, consigo ter moradia, consigo ter saneamento básico. Agora eu vou começar a planejar. E no planejamento vem o investimento. Acho que é por aí. Então talvez isso seria uma prova que, mesmo eu tendo uma renda baixa, mesmo eu não tendo grandes condições e grandes patrimônios, eu posso começar sim a fazer um trabalho de investimento. Você não pode, você deve. Porque não é porque você ganha pouco que você vai guardar dinheiro, que quando você ganha muito você vai guardar dinheiro. Se você for treinado sempre a sua vida, tudo que você ganhar, você gastar, quando você ficar rico, você vai gastar tudo que você ganha também. Então você nunca vai ser rico, você só vai ganhar bem. Entendeu? Então, aqueles posts que postam. Melhor do que uma pessoa que ganha R$20 mil e gasta 500 conto, é melhor uma pessoa que ganha 5 mil e gasta 1.000. E guarda 1.000, né? Por quê? Porque o seu nível de guardar dinheiro é muito maior do que o cara. Não é quando você ganha, é quando você guarda. Então, eu acho que a pessoa tem que começar desde cedo, né, a se pagar antes de usar. Então, você recebe lá R$3 mil, um exemplo, R$2 mil. Pega Goiânia, né, o PIB per capita de Goiânia é 40 mil, dá mais ou menos R$3.500 por mês, a população média ganha. Você pega R$3.500, se você guarda 10%, 350 para você, e você vive com 3 milhões ou com 3.250,
vai ser 350, vai ser muito mais fácil você, quando você estiver ganhando 5, 7, 10, você guardar mais. Você vai conseguir ter muito mais previsibilidade, porque vai chegar no momento que aquele dinheiro vai começar a trabalhar para você. O juros sobre juros, como dizia Einstein, né, é a 8ª maravilha do mundo, por uma coisa bem simples. Vou fazer uma pergunta, Leandrão. Você, provavelmente já sabe, né, empresário, trabalha como consultor de empresas. Quando você tem um cara que consegue guardar R$100 por mês, em um ano ele tem R$1.200. Com o rendimento vai para 1.300. Ou seja, o dinheiro que ele botou durante o ano gerou um 13º para ele. Concorda? Correto. A partir do 5º ano, ou seja, ele fez R$100 todos os meses, juros sobre juros. No 5º ano, mais ou menos 5 anos e 6 meses, 5 anos e 7 meses, esse cara ganha um clone dele mesmo aportando dinheiro para ele. Então, a partir do 5º ano e do 7º mês, você coloca R$100, o seu dinheiro já gera de juros R$100. Então, a sua capacidade de guardar dinheiro dobra pelo dinheiro que você aportou. Então, a grande máxima não é o quanto você guarda, é se você guarda, e depois que você começa a guardar, isso vira um hábito. Então, eu acho que não é porque tem muito ou pouco dinheiro, você tem que guardar sempre. Uma frequência, né? Isso. Olha para mim. Olha o que foi dito aqui. Você não pode começar a investir. Você deve começar a investir e pensar no seu futuro e no futuro da sua família. Essas instruções que são passadas aqui são extremamente valiosas e não tem valor, não há uma questão de justificativa. Às vezes as desculpas elas são internas e há uma procrastinação do amanhã. Se amanhã eu tiver, se amanhã eu ter. E para você ter no amanhã, é importante investir no agora. É uma coisa que eu acho que pode ser uma estratégia boa para você usar nisso, Valdir. Faz acordo, né? A gente participou de uma mentoria desses dias e a gente percebeu quão importante a família é na vida da pessoa, né? Sim. Acorda com sua família, vai se ajudar. Porque às vezes você tem um gasto a mais ou outro, assim. Se você chega pra sua mulher e fala assim, amor, a gente tem que guardar todo mês isso aqui, vamos guardar juntos, né? Meio que fica... meio que se torna um pacto do casal. E um pacto de 2 é muito mais forte entre o pacto de 1. Então, às vezes você vai procrastinar, às vezes você vai se enganar, você vai criar, não, esse mês eu vou me dar um presente, mês que vem eu volto. Quando você tem alguém ali para poder estar do seu lado, você fez um compromisso com aquela pessoa pelo bem de vocês dois, né? Porque a família é a única coisa que 1 mais 1 é 3, né? Porque você planeja para o futuro, você tem novos filhos, você consegue projetar crescimento. Se você consegue fazer um pacto com o seu parceiro, com sua parceira, eu acho que é muito mais fácil você conseguir honrar esse compromisso com você mesmo. Você falou um negócio que eu lembrei de uma frase muito interessante, que é há poder no acordo. Uhum. Né, que quando você falou dessa questão de ter isso acordado com a esposa, você tem um poder muito grande. Isso mostra pra gente o quanto é importante, né? Às vezes a gente fala de fluxo de caixa no meio empresarial, mas o quão é importante você ter uma gestão financeira dentro de casa, né? E aí eu puxo a responsabilidade para os homens. Homens, tenham controle financeiro daquilo que você recebe, daquilo que você gasta, até para você chegar aí e falar assim, olha, a gente tem aqui uma receita, nós temos aqui uma despesa, a gente não pode ultrapassar isso aqui, até porque agora a gente tem um percentual para fazer um investimento e assim pensar no futuro. E depende muito do momento de vida também, né? Com o casal mais jovem tem mais disposição, tem mais fôlego, o cara pode fazer o seguinte, pô, não tô conseguindo guardar tanto, vou pegar o carro, vou fazer 3 horas de Uber por dia e vou conseguir me comprometer com esse pacto, né? Me comprometer com esse pacto e tudo mais. E uma coisa que eu gosto muito tem alguns livros que desde que a gente conhece por gente, eles existem, e eu lembro de um livro que meu pai pediu para eu ler quando eu tinha 14 anos, eu obviamente ignorei, porque a gente é muito imaturo para isso, e ele me pediu para ler aos 20 anos de novo, eu ignorei de novo, porque eu sou teimoso, além de imaturo, e eu fui ler esse livro de novo com 30 anos, que é um livrinho pequenininho, sem vergonha, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro? Não. Então vai ser meu presente pra vocês dois. Vocês me deram um presente, então tem que devolver o presente pra vocês. Obrigado. Cara, vou dar um pequeno resumo. Uhum. O livro fala de conceitos que foram tirados de tábuas, que foram encontrados da antiga Babilônia, que esses conceitos são usados até hoje. E cara, eu li e comecei a rir comigo mesmo. Falei, eu sou idiota, se eu tivesse lido isso com 14, eu tava pensando, tinha comprado Bitcoin, tinha feito tudo. Então, quando eu comecei a reler o prefácio, e eu li o livro de verdade, anotando, acompanhando todos os ensinamentos, cara, é incrível como uma literatura simples e direta
consegue mudar a cabeça das pessoas. Primeira coisa que ele fala, você tem que se pagar. Segundo, seja sincero com você mesmo e faça uma atual situação do seu caixa, do seu fluxo. Dívida empobrece o homem, não só em dinheiro, mas em mente, em alma, em tudo. Organize suas dívidas. Cara, chega a ser... Se o governo quisesse fazer uma boa ação para a população, tinha que dar esse livro para todo mundo e falar assim, lê esse negócio, que você vai me ajudar muito escola, lendo isso daqui. É uma escola. Então, quando eu volto para o passado e eu vejo quantas oportunidades a gente teve, e essas oportunidades elas não foram aproveitadas porque a gente não tinha nenhum básico. E eu falo isso pra mim, que, cara, modéstia à parte, a gente nunca teve muito luxo em casa, mas nunca faltou comida, nunca faltou aprendizado. Meu pai conseguiu me mandar para um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Minha férias não era esquiando nos Alpes, mas, a gente ia de carro pro Nordeste. Então, nunca faltou nada, a gente nunca passou por necessidade. Mas uma coisa que meu pai sempre me deu, e eu não soube utilizar da forma como eu deveria, e eu consigo chegar a isso hoje, foi conhecimento. Então, você tem pouca grana? Não importa. Assista, YouTube é de graça. O máximo que você vai ter que fazer é assistir uns anúncios ali e outro aqui. Essa é a verdade. Tá querendo mudar de situação? Tem muito conteúdo em lugar que seus pais já te trouxeram há muito tempo. Então, tem saída. Eu acho que tem que começar a realmente modificar, porque senão a gente nunca vai crescer e ser o país que a gente merece ser. Show. Bira, você falou um negócio muito interessante que é a respeito da educação financeira. Né? E eu concordo com você, gênero, número e grau, e eu acho que essa educação financeira ela tinha que ser matéria de colégio. Quando que você acha que um pai deve ensinar a educação financeira para um filho? No momento que o filho entende que ele tem dedo. Cara, eu tenho acompanhado um pouco sobre isso, estando na frente do escritório, chega muitos parceiros, né, querendo divulgar mais a educação financeira. Teve uma menina, Clariana, agora, ela trouxe pra gente um livro chamado Meu Primeiro Cofrinho. É para crianças de 2 a 8 anos. É uma série sobre educação financeira para crianças de 2 a 8 anos. Não tem idade. E você tá falando, é um livro de que custa R$30. Entendeu? Então, às vezes a pessoa não pode comprar. Acontece, né? A gente sabe que o mercado não tá fácil. Mas já tem livraria popular com acesso, já tem vídeo no YouTube falando sobre isso. Ela já dá vários conselhos no Instagram e seguir a pessoa no Instagram ainda é de graça. Né? Então, tem muita coisa para fazer e as famílias têm que se planejar para isso para ontem. Não tem idade para a criança aprender. A criança ganhou consciência, você já faz. Você ensina a criança um monte de coisa. Você ensina a andar, você ensina a ir no banheiro, você ensina a falar palavrão. Por que você não ensina ela que o mais um é 2? E que o dinheiro dela é dela? Eu acho que dá para começar mais cedo do que as famílias hoje pensam. Uma dica pro Moisés, hein? Dica pro Moisés. Eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses. Já tá aprendendo as mãozinhas e a contar. Então eu vou fazer diferente. Para você eu vou dar o livro do Meu Primeiro Cofrinho. E para você eu vou dar o Homem Mais Rico da Babilônia, que vocês trocam depois que eu faço. Já tem filho também, né? Tá no forno. Tá a gosto. Então tá bom. Depois você pega o livro do Moisés, viu? E já tá criando um ecossistema saudável aqui. Isso aí. Chefão, você falou um pouquinho da empresa e você falou que tem vários negócios que vocês fazem lá. Uhum. Quais são aqueles negócios com relação a crédito que vocês oferecem hoje na empresa de vocês? Cara, essa pra mim é a palavra mais icônica do Brasil hoje, né? Porque tá todo mundo endividado, todo mundo procura uma solução mais eficiente de crédito e tem muita gente que não gosta de dívida, mas dívida é o que move o mundo. Né? Quando a gente vai pensar que qualquer imóvel que hoje é vendido... Obrigado. Qualquer imóvel que hoje é vendido, você tem que provavelmente ter um financiamento por trás, seja um financiamento imobiliário, seja um consórcio, ou até mesmo uma outra modalidade, que é direto pela construtora, né? Você tem algumas alternativas. Mas o que faz aquele prédio ficar de pé é o crédito. Né? O que a gente tem visto muito no cenário atual? E aí também e o maior problema disso vai de encontro com o brasileiro. O brasileiro não se prepara para nada na vida dele. O brasileiro é aquele cara que a vida toda fala para ele assim, cara, você não pode comer açúcar. Ele fala, não, vou tomar açúcar, quando ficar com diabetes eu paro. Cara, essa é a verdade. Ah, não, você tem que se programar para comprar um imóvel. Ah, não, quando eu achar o imóvel, começa a me programar. O brasileiro sempre foi assim, né? A gente foi criado para ser imediatista e não se planejar. Hoje o crédito mais barato no Brasil, focado, por exemplo, no mercado imobiliário, é o próprio consórcio. Né? É um produto muito bom, é um produto que atende a necessidade dos brasileiros de crédito, atende a necessidade dos brasileiros de taxa, só que não atende a necessidade do brasileiro de tempo. Né? Você tem que comprar ele ali. Não, existem estratégias. Para começar, tem muita gente que não sabe o que está falando. Né? Então, acho que é só comprar carta que uma hora vai dar certo.
Tem estratégias que você pode fazer para poder ter mais eficiência, né? Ou ter até mais chance de ser contemplado e poder utilizar a carta. Mas o principal é tempo. Então sabe que você vai planejar comprar um imóvel no futuro, cara, você já planeja agora, você começa agora. Né? E a gente está conseguindo fazer muitos planejamentos, né? Como a gente pega um perfil de clientes mais superavitários, o cara que chega até a gente para investir, ele já está com dinheiro na conta, né? Seja 10 mil reais ou 10 milhões de reais. Então esse cara ele tem mais tempo do que um cara que não tem quer comprar um imóvel. O cara que não tem quer comprar um imóvel às vezes só possui renda, ele vai se endividar. Então, hoje, o que é que a gente tem olhado? A gente tem feito muito planejamento através de consórcio para os clientes, né? Um dos nossos principais produtos hoje dentro da InvestSmart. A gente organiza muitas compras, o cara está com um pouco mais de velocidade, precisa um pouco mais de dinamismo. A gente olha alguma coisa como carta contemplada para poder agilizar o operacional dele, né? Dar um pouco mais de velocidade para o negócio. E quando a gente não consegue nenhum consórcio numa carta contemplada, tem que ir para o financiamento, ou um home equity, alguma coisa assim. Né? Fora isso, o que a gente está vendo de absurdo de taxa que está sendo cobrado aí é imoral. Né? O Pablo Spire, né, um economista e também um influencer da própria XP, acho que foi uns 3, 4 dias atrás, ele falou que, sabe aquele empréstimo que fizeram com garantia do FGTS? Tem financeira ofertando aquilo ali a 15% de juros ao mês. 15% de juros ao mês, não faz sentido, o negócio rende 3%, você cobra 15%, e o que isso está gerando de problema? Não, Bira, mas aí come o saldo do cara e aí resolveu o problema. Não, porque o saldo do cara não mexe. Ele é só garantia para poder emprestar um dinheiro. Quando eu empresto um crédito hoje para essa pessoa, eu como que a capacidade de pagamento dela. Então, esse crédito com garantia do FGTS endividou muitas famílias brasileiras, reduziu muito a renda delas e virou uma bomba relógio. Isso aí vai estourar nos próximos 2, 3 meses. Não tem. Ó, a gente está em 12 de maio de 2025. Cara, não dura mais 2, 3 meses para estourar. Inadimplência, tem que sacar dinheiro do FGTS, que o FGTS hoje financia muita coisa para o governo brasileiro, vai dar ruim. Não vai ser belo, não. Então, o que a gente tem mais feito de crédito? Para pequenas famílias, para pessoas que querem se planejar, consórcio, né, que conseguem ter esse tempo. Se não, pessoa física também? Principalmente pessoa física. Né? A gente tem usado o consórcio para fazer caixas para empresas. Né? A gente consegue capital de giro para empresas como garantia imobiliária. Você pega o consórcio, coloca ele como reforma, ou você faz um compra e venda entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Dá um jeito. E a gente tem feito essa liberação de capital com dois motivos, uma taxa maior, ou uma taxa menor, quer dizer, e um prazo maior. Então, o capital de giro hoje ele vai gerar em torno de 1,9 a 2,5. Se a empresa for muito boa, fica ali 1,6, né? E no máximo 48 a 60 vezes para pagar. Eu pego um consórcio com garantia imobiliária, eu trago uma taxa de 8% ao ano, 9% ao ano, que seja cara, 10% ao ano, e eu dou 10 anos para pagar. Então a parcela fica muito mais flexível e o fluxo de caixa traz maravilhas. Exemplo, a gente estava com uma empresa de 5 milhões e meio de uma dívida na caixa, CDI mais um, que dava mais ou menos 22, quase 2%, uma empresa grande, está faturando 200 milhões. Aí a gente trocou essa dívida de 5 milhões e 200 mil de parcela por uma dívida de 5 milhões por 70 mil de parcela. Esse 130 mil, o prazo mais longo. Pô, Bira, mas lá no final vai pagar muito mais. Eu não estou olhando quanto vai pagar lá no final. Eu estou olhando que essa empresa acabou de ganhar 130 mil de fôlego no caixa. 130 mil de fôlego no caixa é 130 mil de lucro líquido. Começa por aí. Então os sócios já podem tirar. Segundo, pode reinvestir. Terceiro, é o capital mais barato para ela. E com o prazo, o dinheiro deprecia, né? Exatamente. Esse é o ponto. É uma das coisas que eu mais falo sobre o consórcio, principalmente para quem quer planejar a compra de um imóvel, né? Imagina o seguinte hoje, Valdir. Um jovem de 25 anos. Esse cara, vamos supor que ele tem uma renda de 10 mil reais, tá? Só para ficar fácil. Se ele hoje faz um consórcio, ele dá ali 200 mil de entrada, compra uma carta contemplada, compra para comprar um imóvel de 500 mil, e ele consegue uma parcela ali de 3. Ok? Só para ficar fácil de fazer conta. E vamos supor que esse mesmo jovem faz um financiamento de dar 200 mil de entrada e fez uma parcela de 4. Tabela saque, essa parcela é decrescente. Beleza? Okay. O consórcio ele corrige. Então ele vai subir a parcela. Na saque, deprecia. Então a parcela reduz. Ok? Eu prefiro o consórcio por quê? Porque é muito melhor esse cara com 35 anos pagar um pouco mais de parcela do que ele se endividar tanto com 25. Porque com 25, aqueles 4 mil reais de parcela é 40% da renda dele. Com 25, os 3 mil do consórcio é só 30.
Quando esse cara vai para 35, que o consórcio está em 5, por exemplo, e o financiamento está em 3, só para ficar fácil fazer conta, ele está ganhando muito mais. Com 35 anos, o capital de trabalho dele, ele não ganha 10 mil, ele ganha 15, ele ganha 20, ele ganha 25. Aqueles 5 mil ficam bem menos representativos para ele do que os que o consórcio representava no início. Então existe uma assimetria de pagamento. E a gente olha muito isso, principalmente para quem quer, no futuro, planeja ganhar mais. Um exemplo bobo. O cara ele é um concurseiro e conseguiu um concurso agora de 5 mil reais de salário. Se esse cara continuar trabalhando, continuar estudando, continuar se dedicando, ele vai conseguir concursos melhores. Todo ano tem dissídio do trabalho dele, ele consegue melhorar e ganhar mais cargos de confiança, ganhar mais renda dentro do negócio. A mulher dele pode ser promovida, ele pode trabalhar um pouco mais, ele pode fazer freelance como Uber, outras coisas, ele consegue incrementar a renda. É muito mais fácil esse cara conseguir ganhar mais no futuro e conseguir arcar com uma parcela maior no futuro sem perder qualidade de vida no início da vida. Até porque uma coisa era quando a gente tinha 25 anos, a gente vivia até 50, 60. Hoje a gente tem 25 e quem tem 25 anos hoje passa do 100. Isso é fato. Né? Quem tem 25 anos vai passar hoje, inclusive já tem estudos que falam que os seres humanos de 120 anos já nasceram. Por causa de avanços da tecnologia, avanços no saneamento básico, tudo que a gente consegue entregar. Perdão. Então eu iria mais ou menos nessa linha de crédito. Entendi. Show. Você trouxe uma palavra que me chamou muito a atenção aqui, que é a questão da qualidade de vida. E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a vida do Bira Ferreira. Em 4 estados diferentes. Nos bastidores nós falamos aqui da sua noiva que está lá no Rio de Janeiro. Tá lá no Rio. Quanto que sobra tempo para a família e como conciliar toda essa vida agitada de estudos, trabalho e vida pessoal? Cara, minha vida já foi mais doida. A gente tava até brincando sobre isso. Eu fui fazer acho que foi até com você, né? Eu fiz isso tudo com o Valdir, cara. A gente tava lá esperando para começar a mentoria. Eu abri aqui meu celular, fui em tickets de avião e eu fui ver quantos aviões eu tinha entrado esse ano. A gente tá em maio, né? Comigo mesmo. Então foram 4 meses só. Janeiro, fevereiro, março e abril. Eu já entrei em 30 aviões esse ano. Então é um avião a cada 4 dias eu entro num avião. Entendeu? Então é loucura. Minha vida ficou esse ano. E foi isso ano passado também. Então os últimos 2 anos foram anos de um grande investimento. Grande parte do meu investimento é na minha presença. Né? Então eu tenho que ir até o lugar, tenho que conversar com o cliente, eu tenho que contratar a pessoa, eu tenho que dar um treinamento, eu tenho que convencer um cara a fazer um negócio, eu tenho que achar uma solução para alguma oportunidade financeira que a gente criou. Então nos últimos 2 anos a minha vida foi muito difícil eu conciliar. Tanto que foi um dos quase deal breakers que eu tive com os meus sócios agora, onde eu não estava conseguindo ter vida. Falei, galera, eu não consigo. Um dos meus principais valores, né, que a gente fez até no estudo da mentoria foi família. Eu falei, cara, eu não tô vendo minha sobrinha crescer. Minha sobrinha tá com 5 anos, eu não lembro de quantas vezes eu estive com ela nos últimos 5 anos. Então isso me deu uma noia na cabeça. Tem mais ou menos uns 2 meses, que eu até tava conversando com o Alexandre, um amigo nosso, que eu comecei a organizar minha vida. Assim, eu vou casar, eu vou trazer minha mulher pra perto, eu vou reduzir minha carga horária, eu não vou querer uma empresa dessa em 10 anos, vou querer uma empresa dessa em 20. Então é muito importante ser sincero com você mesmo. Entendeu? Se eu continuar trabalhando que nem um condenado quando eu estava trabalhando, não tenho dúvida que eu vou chegar mais rápido aonde eu quero chegar. Só que eu não sei como eu vou estar lá. Então o que é que eu fiz? Falei assim, vou ter um pouco mais de paz. Galera, não vou viajar mais tanto, vou focar em coisas com a minha família. A gente não vai chegar nesse, eu acho que o acordo, né, o pacto que a gente comentou. Vamos fazer um pacto, a gente não vai ser uma empresa de multimilionária em 3 anos. Vamos ser em 10. Nesses 10 anos aqui, todo mundo vai ser mais feliz, todo mundo vai conseguir ter mais tempo com sua família, todo mundo vai conseguir ganhar mais dinheiro. Bira, mas vamos chegar lá, a gente vai ter que perder muito tempo. Quando eu tô com a minha família, eu não perco tempo. Então acho que é muito de você entender onde você tá. Eu já fui do pensamento oposto. Eu já fui, cara, eu só tenho agora para trabalhar. Quando eu tinha 30 e a gente decidiu empreender de novo, né, abrir o escritório, eu falei, vou trabalhar 5 anos e depois vou parar. Eu não consigo parar. Eu realmente não consigo parar. Só que eu também não consigo trabalhar 5 anos igual um idiota e na 300 km por hora. Então o que você tem que fazer? Você tem que achar a sua velocidade de cruzeiro. É muito mais fácil você achar a velocidade de cruzeiro quando já está tudo estabilizado. Então hoje minha empresa se paga. É muito mais fácil do que há 3 anos, onde eu que pagava todos os meses por ela. Então, se eu puder dar uma dica para o empresário,
principalmente que vai escutar a gente, ou não só o empresário, né? Às vezes até o funcionário autônomo, né? O médico autônomo, que tá pensando aquele trade-off, vou fazer 3 plantões, vou descansar meio, vou dormir no plantão para juntar capital. Eu acho que tem coisas que não voltam. Uma delas é tempo com família, né? Tempo de qualidade. E trabalho o suficiente para você chegar a gerar o mínimo de sustentabilidade, para gerar o mínimo de recorrência, para gerar o mínimo de paciência. Lembra aquele exemplo que a gente falou, né? Se você botar R$100, daqui a 5 anos vai ter um cara que trabalha igual por você. Então, cara, ao invés de colocar 10%, coloca 20%. Porque ao invés de você demorar 5 anos e 7 meses, você vai demorar só 2 anos. E meio, 2 anos. 2,8 anos, mais ou menos. Com 2,8 anos, você já tem um outro bira trabalhando com você. Se você guardar 30% daquilo que você ganha, é com 2 anos. Se você guardar 50%, é muito rápido você ter um outro funcionário sendo você por você. Então, se eu puder dar uma dica, nesse início de vida trabalhe um pouquinho até construir uma renda próxima à sua. Essa renda próxima à sua, ela funciona de uma simples forma. Reduza seu estilo de vida, até um pouco louco eu estar falando isso, porque todos os meus amigos eles ficam brincando que o bira tem uma palavra chamada biragem, que eu vou no restaurante mais caro. Eu pego um carro, eu tenho que pegar o carro mais legal. Eu vou viajar, tem que ser tipo classe executiva. Então, eu gosto de viver, todo mundo gosta, né? Mas se eu puder dar uma dica, vendo os erros que eu cometi no passado, né? Porque é mais fácil a gente corrigir com os erros. Menos doloroso corrigir sem eles, mas mais fácil corrigir com eles. Reduz um pouco o padrão de vida, guarda mais dinheiro, se faz uma renda a partir de você mesmo e aproveita esse meio do caminho. A gente teve uma live com o Benchimol, que é o fundador da XP, há uns 5 anos atrás. Eu perguntei para ele, 5 anos atrás, Benchimol, o que você faria diferente? XP já é uma empresa listada em bolsa, multibilionária, você já virou bilionário, né? Então, o que um bilionário tem para me contar que ele faria diferente nesse caminho? Ele falou, eu teria aproveitado mais o caminho. A gente sempre estava procurando a próxima meta, o próximo objetivo, o IPO. E ele falou que ele perdeu muita coisa. Sendo super sincero, eu não entendi. Eu falei, é fácil falar, o bilionário falar isso. Pô, já é rico, né? Não, existe uma diferença. Existe o cara rico, existe o cara bilionário. Assim, esse cara já é bilionário, né? O que ele ganha por dia, eu ganho no ano. Então é fácil ele pensar dessa forma. Mas hoje, não que eu esteja podre de rico, muito menos bilionário, se eu tivesse eu teria que ter comprado Bitcoin lá atrás. Eu consigo entender o que ele falou, de aproveitar mais, né? Não ter... Pô, o IPO da XP poderia ter sido em 2025, hoje, e ele ter ganhado uma qualidade de vida nesses últimos 10 anos, talvez. Talvez ele não fosse bilionário, ele fosse só multimilionário, mas talvez ele tivesse mais saúde, tivesse conversado mais com a família. Então, é um pouco do que eu penso hoje. Eu acho que as decisões que eu estou tomando agora estão sendo mais pautadas nisso. Tem um pouco mais de qualidade em todas as esferas. Conselhos de Bira Ferreira. Não invista só em investimentos, invista na sua família que você vai estar ganhando muito. Eu senti em você, Bira, um brilho no olhar quando você fala do seu pai. É Bira Pai, ué. Bira Pai. Bira Pai. E a sua carreira se deu muito a conselhos e ao início dele lá atrás, né? 100%. Como que é a relação dentro de casa com seu pai, família, os irmãos? Conta um pouquinho aí da sua história familiar. Cara, isso é até um problema, porque quando a gente vê famílias com problemas familiares, a gente fala assim, cara, não faz sentido. Eu tava agora conversando com o meu sócio, onde ele tava falando que um irmão de um cliente dele deu tombo nele. Eu falei, cara, peraí, como um irmão sacaneou o outro? Isso pra mim é impensável. E, acontece muito. Então, eu não posso... Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele faz e todas as pessoas que ele colocou na minha vida e principalmente pela família que ele me deu. Cara, meu pai tem que ser estudado pela NASA, porque eu não conheço ninguém tão justo, tão altruísta quanto ele. Eu falo que ele realmente é o feliz no simples. Se tiver comida aqui, ele dá pra você não passar fome, mas ele não tem problema nenhum com isso. É um cara que não tem tempo ruim, quem conhece ele sabe. É um cara que... É complicado o filho falar de pai, né? Porque sempre já tem aquela admiração. E eu falo que meu pai, eu sou fã número 1 dele. Eu não conheço ninguém igual a ele. Meu pai tem 60 anos, vai fazer 60 anos esse ano, ele trabalha o dobro do que eu trabalho. Ele não para. Meu pai tem uma cabeça de 35 anos de idade. Meu pai, às vezes, é mais jovem do que eu. Então, eu admiro muito a pessoa que ele é e eu sei que eu sou 100% do que eu sou hoje. Se já é alguma coisa, é por causa dele. Então, eu só tenho a agradecer. Minha mãe também, cara, minha mãe é aquele tipo de pessoa que se ela estivesse aqui com a gente, em 5 minutos ela sabia a vida de todo mundo. Cara, se eu sou desenrolado, veio dela. Eu não tenho dúvida disso.
ela é terrível. Ela consegue vender geladeira para esquimó, ela vende qualquer coisa para qualquer pessoa. E fácil, você não recebe. Dá 2 minutos de conversa, já tá te vendendo uma coisa, já comprou e nem sabe que pagou. É terrível. Meu irmão, eu sou o irmão mais velho, né? Eu tenho um irmão mais novo, que a gente tá agora... eu tô ajudando ele numa empreitada. A gente tá viajando, até viajou pro Mato Grosso para poder achar alguns negócios para ele. Meu irmão foi o que abriu o bar, né? Ele também trabalhava no banco e hoje tá entrando também no mercado financeiro, mas uma outra área. E eu tenho uma irmã que é advogada, né? Tem que ter um defeito, tem que ser advogada. E eu fico brincando, mas na minha família tem 3 advogados, né? Meu pai, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã são advogados. E ela ela escolheu o caminho do mercado de trabalho, né? O formal. Ela é CLT, todo mundo da minha família é empresário, menos minha irmã. Ela é CLTista no quinto andar. Ela trabalha como advogada no quinto andar e se encontrou. Ela adora o direito, ela precisava de uma liberdade geográfica, né? Porque quando a gente veio para Goiânia, eles ficaram no Rio. Aí o quinto andar deu uma oferta para trabalhar home office, e tem já 5 anos que ela tá lá. Tá super bem, já foi promovida algumas vezes. Da última vez, pra você ter noção, ela tava criando estratégia de como o quinto andar ia entrar no México. Tipo, ela tá muito bem lá. E a nossa relação é ótima. Eu tava lá até ontem, 11 horas da noite, na casa da minha irmã. A gente tava assistindo filme e comendo pipoca. Então, é o que eu falo, é muito difícil eu ver uma família com problemas, porque, graças a Deus, eu tenho que agradecer todos os dias a família que Deus me deu. Amém. Vira, a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast. Já nem falamos direito das coisas, macho. E eu queria te fazer algumas perguntas aqui pra gente encerrar. Tá bom. E eu queria que você desse um conselho para os empresários que estão assistindo a gente. Empresário que quer investir, Bira, qual que é o meio de investimento mais seguro para o empresário hoje? Tá, eu acho que é muito difícil você falar sobre o empresário que quer investir, porque nenhum negócio que ele for investir vai ser melhor que a empresa dele, né? E eu falo muito isso pro empresário, cara, ó, você quer, porque tem muita gente que procura a gente para investir para ganhar dinheiro. Eu falei, cara, nada vai estar a mesma margem que o seu negócio dá. Porque quando você pega aquela grana que você investiu no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil hoje, ou no CDB bancário, até 250 mil coberto pelo FGC, só escolher o banco bem, né? Não é porque tem FGC que você vai comprar qualquer coisa. Daqui a pouco vai ser um outro esquema aí, vocês vão ver, vai sair da notícia. BRB tá até resolvendo esse problema agora. Mas quando você pensa nisso, eu falo assim, cara, ó, nada faz mais sentido que você investir no seu negócio por 2 motivos. Você sabe a margem que você tem. Você vai comprar uma ação, você tá lá sabendo o que a Petrobras está fazendo? Não tá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando você investe na sua empresa, vamos supor que você investir 100 mil reais, você compra uma máquina nova, ou você contrata mais pessoas, você gera mais faturamento. Gera mais faturamento, teoricamente você gera mais lucro. Gerando mais lucro, teoricamente você aumenta seu valuation. Então no momento que você investe no seu negócio, que tem uma margem melhor, que você tem mais domínio, você aumenta o seu patrimônio. Então, pro empresário, cara, se você tem uma empresa saudável, invista nela. Se você tem uma empresa que ela não é saudável, venda ela o mais rápido possível. Porque vai chegar um momento que ela vai te quebrar. E é o que eu tava todo mundo falando, né? Você quer saber se uma empresa ela é boa ou não? Quando você for fazer o BP, coloca uma taxa de juros alta. Vamos supor, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma empresa de açaí, tá? Vou abrir um quiosque de açaí no shopping, e esse quiosque me custa 500 mil reais, por exemplo. É muito, né? 300 mil reais, tá? E se eu tivesse que pagar o juros de 1,5% sobre esse negócio? Aí não se pagava. Então não vale a pena você abrir. Por quê? Porque você está tomando o risco de abrir o negócio, pode dar errado. E se você não pode pegar um dinheiro para remunerar aquele capital que você tivesse investido, não vale a pena você assumir essa conta. Né? Eu trago muito isso pro dia a dia do empresário, principalmente quem quer investir. Acontece muito disso. O cara trabalhou a vida toda numa empresa, juntou um capital, aí foi mandado embora, fez um acordo, pegou um FGTS e quer abrir uma franquia. Cara, isso acontece com tanta frequência. Eu falo, tá bom. Imagina que se essa franquia fosse boa, você tivesse que pegar um crédito em cima dela. Esse crédito, você conseguiria pagar todas as suas contas tranquilo? Conseguiria. Então, automaticamente é um bom negócio. Se não, cara, deixa o seu dinheiro guardado. Você vai ter menos dor de cabeça. Eu falo, o melhor investimento para o empresário é a empresa dele. Acho que essa é o inicial. Significa que ele não pode fazer bons investimentos? Pode. Ele não deve fazer provisionamento? Óbvio que deve. Vou investir numa fábrica nova, vai me custar 2 milhões ao longo de 2 anos. Você vai deixar o dinheiro parado na conta corrente? Claro que não. Deixa investido e aos poucos, à medida que você for precisando, você vai tirando. Então a gente ajuda tudo isso. Vou falar um tema legal que pode fazer sentido na questão de investimentos. A gente está fazendo muito para empresas com giro rápido de caixa, uma coisa chamada compromissada. Não sei se você já sabe mais ou menos o que é, mas resumo. É uma renda fixa CDB sem IOF. Tá?
É um dinheiro investido de curto prazo, curtíssimo prazo. O ideal é até uma semana. Só que quando você vai para o CDB tradicional, aquele de baixa automática do banco, fica muito caro por conta de imposto. Vocês têm mais uns 5 minutos para contar essa história para vocês? Claro, vocês vão gostar. Vamos lá. Vocês já ouviram falar uma coisa chamada overnight? Vocês lembram disso? Não Cara, eu sou o mais velho da conversa pela primeira vez. Isso vai ser emocionante. Eu acho que é, hein? Vamos lá, overnight é um termo que foi utilizado muito nos anos 80, no início dos anos 90, que é o quanto o dinheiro rende do dia para a noite. Naquela época, a nossa taxa de juros era muito alta. Então, o que o pessoal fazia? Ele pegava o dinheiro no dia de manhã, gastava tudo que tinha que comprar. Comprava comida, comprava os treinos, né? No final do dia, pegava o saldo do dia e aplicava no banco para render de um dia para o outro. Porque hoje a nossa taxa está 14,75. Naquela época era 20, 30, 40 no mês. Então, o dinheiro do dia fazia muita diferença. Então, essa taxa do dia para o outro se chamava overnight. Só que você não gera nada, concorda? Com juros de um dia para o outro, você não gera nenhum ganho na economia, digamos assim, só um ganho monetário que gera inflação. Então, o que é que o governo fez? O governo fez assim, você quer ganhar dinheiro na verdade? Vou criar uma coisa chamada IOF. Então, toda vez que você investir numa renda fixa, se você resgatar no dia seguinte, você paga 96% de IOF sobre o lucro. Então, vamos pegar um exemplo. O cara pegou lá R$1.000, aplicou no overnight e ganhou 1% no dia. Né? Esses R$1.000 já virou 10 conto. Concorda? Se ele resgatar no primeiro dia, o que é que ele tem que fazer? Pagar 9,60 de imposto. Então sobrou 40 centavos. Ele saca os 40 centavos? Não, tem que pagar imposto de renda, mais 22,5. Então fica só 28 centavos pro investidor. E o IOF, ele vai sendo reduzido à medida que você deixa tempo. Então de 90, um dia é 96, 2 dias é 93, 3 dias é 90, e vai reduzindo 3% todos os dias corridos, até 30 dias. Por isso que a poupança tem saque aniversário de 30 dias. Porque se você tirasse o dinheiro da poupança antes do 30º dia, você pagava IOF. No caso da poupança, eles não te pagavam nada, eles ficavam com 100% da rentabilidade, mas é por causa desses 30 dias que ela é isenta, além de imposto de renda de IOF. Então, o que a gente faz muito para o empresário? Eu pego esse caixa de curtíssimo prazo, exemplo, escola, recebeu dos pais no dia 1º, certo? Mensalidade da escola, todo pai pagou dia 1º, dia 30. Dia 5 tem que pagar professor. São 5 dias que o dinheiro fica rendendo. Se você botar num CDB normal do banco, cara, você vai pagar aí em 5 dias, vamos lá, 96, 93, 90, 87, 84% de IOF. Então aqueles mesmos R$1.000, você fica só com 160. Concorda? Uhum. Eu te entrego esse CDB sem IOF. Então você consegue ter uma renda líquida desse negócio. Então se você tirar 160 ia pagar imposto, ia sobrar 120, agora você ganha os R$800, paga imposto, sobra 600. Então é 6 vezes mais do que o banco paga. Então o crédito de curtíssimo prazo, a gente é muito competitivo. Então eu acho que o empresário pode pensar por aí. É uma oportunidade dele investir. Legal. Isso é muito bom. E pensando agora, uma dica para pessoa física que nunca investiu e quer começar a investir, quantos % da minha renda e por onde começar? É difícil falar isso, porque cada pessoa tem uma realidade. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu ganho 50 conto, moro sozinho, tenho só minhas contas. Eu tenho um padrão de vida X. É fácil eu guardar dinheiro. Agora, eu ganho R$5.000, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma mulher que não trabalha porque cuida dos filhos. Eu moro longe, eu tenho que gastar com gasolina. Cara, tem muitas variáveis que afetam essa conta. Todo mundo fala que o número mágico é 10%. Né? Tanto que a própria Bíblia fala do dízimo, que é 10%, né, para você devolver, para você guardar. A realidade é quanto mais você conseguir guardar, melhor. Mas você não pode matar a sua vida. Vamos fazer um pequeno exercício, né? Guarda 10%. Conseguiu guardar 10%? Ótimo. Aumenta para 15%. Forçar mais um pouquinho. Tenta um pouquinho, aumenta para 15%. Não consegui guardar 10%, volta para 7%. Mas não deixa de guardar. Eu acho que, como eu falei, não existe número mágico, quanto mais melhor, mas tem que encaixar dentro do seu dia a dia. Pô, Bira, eu tô ganhando no máximo 7%, não consigo. Você tem como aumentar a sua renda? Não. Você tem como reduzir seu custo? Não. É o que você consegue guardar, cara. Essa é a realidade. Depois que você conseguir guardar, trabalha melhor no trabalho, precisa ser promovido para melhorar a sua renda. E quando você for sua renda, ao invés de você trocar de carro,
guarda o dinheiro. Mas como fazer isso com segurança? Porque um dos maiores medos das pessoas em investimento hoje é, beleza, eu vou comprar uma ação, essa ação vai desvalorizar, ao invés de eu ganhar dinheiro, eu tô perdendo dinheiro. Como fazer isso com segurança? Cara, que você qualquer fala? renda fixa, tem vários. Ó, Tesouro Direto, a partir de R$30. É um título público federal que o seu risco é o governo não te pagar. Então não fica com medo do governo. Cara, se o governo não pagar, relaxa, o Itaú já quebrou há muito tempo. 70% do dinheiro do Itaú está no governo. Então, fique em paz. O nosso sistema ele é muito sólido. Então, qualquer CDB de bancão funciona. Aí, Nubank funciona. Caixinha de investimentos do Nubank. Banco Inter também é muito fácil de investir. Né? Tem muitas alternativas fáceis da pessoa conseguir. O que você falaria para mim que tem Banco Inter? O que dentro do Banco Inter que seria legal? Cara, por exemplo, hoje como é que eu uso meu Banco Inter? Eu sou cliente correntista do Banco Inter. Renda fixa, CDB 100% CDI. Pô, Bira, mas você consegue taxas melhores de outros lugares? Eu até consigo. Mas entre guardar 500, vamos passar para uma pessoa que guarda R$500 por mês. Você guardar R$500 por mês a 100% CDI ou a 110% CDI, não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é você guardar os R$500 por mês. Então, se eu forço a guardar, depois você pensa aonde, mas primeiro se força a guardar. Banco Inter funciona bem, Nubank tem caixinha de investimento, cara, CDB do PagSeguro, você abre uma conta do PagSeguro, 110%. Cara, tem muita taxa, tem muitos produtos bons. E aproveita que a Selic agora está 14,7%. Qualquer coisa que você fazer vai dar mais de 1% ao mês. Entendeu? Então já está indo boa a taxa. Show. Bira, e agora para os nossos empresários que estão te assistindo, como que eles fazem para te achar e falar sobre investimento? Deixa aí uma mensagem pro pessoal aí. Tá, pessoal, se você quiser me procurar no Instagram é Bira Ferreira, né? Então meu Instagram é bem fácil de achar. Eu fico aqui em Goiânia, ali no Bueno, no Edifício Connect. Você pode me procurar pelas redes sociais, né? Você pode, depois a gente bota o QR Code, passa meus contatos, que fica mais fácil. E eu queria deixar um recado, eu acho que é mais importante do que onde investir, né? A gente está vivendo um momento onde todo mundo está desacreditado do Brasil, né? Seja por questões políticas, seja por questões financeiras. O dólar foi a 6,30, voltou agora está 5,70 e fica nesse mercado. Bolsa, a gente está parado, andando de lado e vendo todo mundo subindo. A gente está tendo questões de guerra tarifária entre Brasil, entre Estados Unidos e China. E eu acho que o que o empresário tem que perceber é que nunca vai ser fácil investir no Brasil, nunca vai ser fácil você empreender no Brasil. Mas existem formas de você fazer isso de maneira mais segura, de maneira mais planejada, e isso passa por ter pessoas ao seu lado. Eu acho que o nosso grande trunfo hoje dentro do negócio é estar do lado do nosso cliente. A gente senta do lado dele e fala assim, cara, isso aqui faz sentido para você, isso aqui não faz sentido para você, isso aqui vai te dar uma vantagem competitiva. Por exemplo, do meu sócio lá de Londrina, né? Ele estava atendendo uma revenda lá do sul, e essa revenda comprava de um fornecedor uma média de 2 a 3 milhões por mês de um produto, né? Então, imagina o seguinte, é uma revenda, vai lá, compra 2, 3 milhões de fertilizante, chega aqui em casa, na loja, expõe e vai vendendo para os fazendeiros. É isso. Chegou um momento que ela percebeu que aquele produto era muito rentável, estava tendo uma boa saída e estava aumentando os pedidos. O que ele ia fazer? Ele ia aproveitar que estava num preço legal, chegou lá na indústria e falou assim, indústria, eu preciso de 10 milhões, não só de 2. Aí a indústria falou assim, eu não consigo te liberar limite. Por quê? Por causa do seu score, por causa do seu faturamento, porque você não tem ainda tamanho para pedir 10 milhões. Conversou com o Daniel, nosso sócio, quando o Daniel escutou isso, falou assim, pô, faz uma carta-fiança. Então a gente foi lá numa seguradora, que pode ser feita uma seguro-garantia, ou num banco fazer uma carta-fiança. A gente fez uma carta-fiança para o cliente, ele pagou 2, 3% mais ou menos do valor que ele queria, então foi uns 200, 300 mil reais mais ou menos. E com essa carta-fiança ele apresentou na indústria, e a indústria falou, não, beleza, com essa carta-fiança eu consigo deixar você vender 10 milhões. E foi lá e comprou os 10 milhões da indústria. Porque tem uma empresa, um banco que estava garantindo que se esse cara não pagasse, o banco ia entrar honrando. Então deu segurança para a indústria. O nosso mercado é um mercado de segurança. Se o cara sabe que ele vai receber, ele vende mais. Ele entrega o produto. E essa vantagem comercial, a margem desse cliente é de 24%. Botou 2 milhões e 400 mil no bolso do cliente. Então, se ele não tivesse conversado com o Daniel, se o Daniel não tivesse atento para essa solução, né, ele não teria tido esse ganho e teria ficado vendo navios numa oportunidade. Então tem muita coisa. Acha uma pessoa que você confia. É um pouco mais difícil, né, mas acha uma pessoa que você confia. E seja criterioso com essa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa por qualquer jeito. Essa pessoa vai fazer você ter um ganho muito maior no seu mercado. Porque uma coisa que eu percebi no mercado financeiro, eu falei isso pro Valdir na última vez que a gente se encontrou. O maior problema do cara do mercado financeiro é que ele só aprende sobre o mercado financeiro. A gente só quer aprender mais e mais e mais e mais sobre o nosso negócio.
Ideia pro cara do agro, que só quer aprender mais e mais sobre o agro. O cara da construção civil, ele só quer aprender a construir melhor. E às vezes uma solução que vai trazer um grande diferencial pro seu negócio está em outro mercado. Às vezes uma melhor solução para um cara da construção civil está no mercado financeiro, ou está no mercado do agro, ou está no mercado de embalagens, ou está no mercado de moda. Estou fazendo um apanhado geral, porque a gente não pode se limitar aos conhecimentos que a gente adquire dentro da nossa estrutura. Então acho que esse vai ser o principal diferencial. E eu vejo que as pessoas que já começaram a dar esse passo estão conseguindo ter um resultado muito, muito, muito maior do que quem continua fazendo as mesmas coisas sempre. Isso aí. Show, parabéns, Bira, muito obrigado pelos conselhos. Eu tô triste, foi muito rápido. Eu queria conversar mais com vocês. Gente, eu acho que a gente tinha aqui no mínimo 6, 7 horas de assunto. Tá, mas aí não ia ser água, ia ter que ser uma cerveja, né? Esse cara é uma enciclopédia. E nós vamos voltar, hein? Nós vamos voltar em breve com mais coisas, mais ensinamentos de Bira Ferreira e que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Obrigado pelo presente, pessoal. Pode me chamar sempre que eu adoro conversar. Bira, vencedor. Amém. Obrigado, Bira. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Pô, só uma hora é pouco tempo, macho. Eu queria falar umas 2 horas aqui. Na hora que